Paz e bem, sou Juliana Garcia Prendazzi da Iluminare, terapias integrativas, Kundalini Yoga, meditação e evolução humana. E hoje eu vou falar sobre o Minuto de Luz. Minuto de Luz eu vou trazer uma frasezinha, um pequeno texto e conversar um pouquinho com você a respeito disso. Então a frase de hoje é: o medo rouba sonhos, o amor devolve. Então, como é que é este movimento? Quantas vezes na sua vida você deixou de viver novas experiências? Você deixou fazer alguma coisa por conta de medo, receio, dúvidas, inseguranças? Ou quando você sentiu paralisia para realizar alguma coisa? Ou deixou de experimentar, ou de agir, ou de se conectar com pessoas e com você mesmo? Então, o que você deixou de fazer? O que você deixou de realizar, de correr atrás por conta do medo? O que você deixou de fazer por conta do medo? Quais sonhos que você deixou para trás? Quais metas? Quais objetivos? O que aconteceu? O que propiciou esse movimento em você? Então, refletir sobre isso, daquilo que você desistiu em algum momento e daquilo que é importante para você. O que acontece? Por que desse medo? E quando falamos de medo, vamos compreender aqui num contexto. Quando falamos medo, o medo sempre estará relacionado com o medo da morte. Mas em que contexto? A morte como sentido aqui metafórico, para ampliar a sua representação do que representa a morte. Então, quando diz a morte, então o que ocorre quando a morte de um relacionamento, da morte de um projeto, quando termina um trabalho, quando é mandado embora, quando finaliza, conclui um relacionamento, e quando há o desconhecido, que quando se diz sobre a morte, há sempre um medo do desconhecido, medo do novo, do que pode acontecer, de não ter o controle do que está além, do que está após, do que se está vivendo naquele momento. Então há muito medo do mistério, há muito medo do desconhecido, há medo do que os outros vão pensar, do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer. Medo de uma rejeição, medo de dar errado, medo de viver do que pode ocorrer depois. Então o medo paralisa, o medo pode paralisar, bloquear as suas frequências e as suas energias. O medo ele traz essa possibilidade de vegetar, dessa imobilidade, de viver no automatismo. Então ele rouba isso de você, ele rouba possibilidades, rouba experiências, rouba o futuro e rouba inclusive o presente. Então, o medo, ele rouba isso. Então, o que ocorre? Estar apegado a memórias, estar apegado àquilo que é conhecido, fomenta esse espaço, apegado às experiências do passado, apegado àquilo que não faz mais sentido, porque é de repente muito mais seguro o conhecido, aquele que eu conheço, por mais dor, por mais sofrimento que isso possa trazer, ainda é o conhecido. Eu sei lidar, eu sei como me comportar, eu sei como me demonstrar, eu sei como me movimentar nesse lugar. Então o medo ele traz essa obscuridade, essa paralisia. E o medo não traz a possibilidade de viver com o coração. Porque quando falamos de coragem, de viver com coragem, de trazer esse movimento, é justamente o oposto. Porque quando falamos de coragem, etimologicamente é mover-se pelo coração, mover-se inspirado pelo coração. Ele é o regente disso. Então, escolha, observe-se. O que está paralisando você?
Isso vai depender muito do grau de intimidade que você tem com a sua alma, do grau de intimidade que você tenha com você, desse conhecimento profundo da tua essência. Então, um caminho saudável para iniciar um movimento, se isso faz sentido para você, é conectar com a sua alma, conectar com aquilo que faz sentido, conectar com aquilo que faz palpitar você, identificando conscientemente qual é o novo caminho que você quer traçar. Não existe fórmulas e não existe um tempo certo, aliás, não existe nem o certo e não o errado. O que existe é a experiência que você está vivendo. E se você está insatisfeito com essa experiência, se você quer fazer algo diferente, é importante que você tome novas atitudes que possibilitem a abertura para viver o novo, viver a nova experiência. Porque você quiser viver um novo resultado, então novas atitudes são demandadas. Você vai criar novos sinais sinápticos, novas redes neurais para viver isso. Construído gradativamente, não importa o tamanho do passo. É importante que você tenha consciência, cuidado com você, acolher com amorosidade, não julgar. Não usar chibata, eu falo muito de processo de chibata, de autocobrança, de autocrítica, num grau de exigência que não é amoroso, que não é compassivo com você em primeiro lugar. Um passo, um dia de cada vez, esteja consciente nesse momento presente. Identificar o que está influenciando essa paralisia, o que está influenciando os seus pensamentos, o emaranhado mental. O bloqueio mental, ele é o bloqueio primordial que fomenta essas mortes. A mente, ela mata o teu sonho, né? Então vamos criar novos espaços para você viver de uma maneira mais amorosa, com mais conexão com a própria alma, com aquilo que traz mais sentido. Permita-se. Então, fica aqui meu carinho para refletir sobre o medo rouba sonhos e o amor devolve. O amor por você, com protagonismo, com empoderamento, com autoconsciência e muita autocompaixão, autoempatia, amor próprio, sempre. Uma vida linda para você, com muito amor e muita coragem.